Olá! Hoje nós vamos conversar um pouco aqui, rapidamente, sobre bullying, sobre mobbing e sobre violência escolar. Todos vocês, eu sei que estão preocupados com violência escolar. Há pouco tempo atrás nós falamos em violência escolar, nós estávamos pensando exatamente no vandalismo contra a escola. Hoje nós falamos de violência escolar e nós estamos nos referindo muito mais a questões como a intimidação, que é o bullying, né? A intimidação com agressão física ou sem agressão física, né? Ou o mobbing, que é a intimidação do tipo do bullying, mas feito por grupos contra um indivíduo. E dentro deste esquema, também nós temos que deslocar a questão da violência para o professor, que também nós temos visto que cresceu muito a violência contra o professor, contra o educador, dentro da escola, feita por alunos. Então esses dois lados da moeda precisam ser pesados, precisam ser analisados, e em todas as conversas que eu vejo sobre esse assunto, o que eu percebo é que as pessoas estão querendo tratar esse problema como uma questão de polícia. É interessante que quando acontece alguma coisa na sociedade, fora do ambiente escolar, a primeira ideia que passa pela cabeça das pessoas é transferir esse problema para o âmbito da escola. Então a escola tem que dar conta dos problemas sociais. E quando acontece um problema no interior da escola, aí, por incrível que pareça, as pessoas não fazem o raciocínio de que aquilo precisa ser resolvido na escola. Elas fazem um raciocínio inverso, que aquilo precisa ser resolvido fora da escola, pela justiça, pela polícia. Então, e são as mesmas pessoas falam a mesma coisa, né? Elas não conseguem perceber que 5 minutos antes, elas tinham acabado de pedir que a escola resolvesse lá um problema de educação no trânsito ou de educação sexual, um problema da sociedade. E logo em seguida, quando acontece uma violência no âmbito da escola, elas saem da escola e vão para a sociedade para pedir para a justiça, para a polícia que resolva aquilo que ocorreu internamente. Então vocês percebem que só aí há o quê? Né? Há as tentativas de não se refletir sobre o problema e resolver o problema lançando mão, né, de uma muleta, lançando mão de uma bengala, ou mesmo da busca de um salvador externo ao problema. Ora, a questão da violência escolar, o bullying, ou o mobbing, ou a agressão contra o professor, precisa, antes de ser tomado como um caso de polícia, ou depois de ser tomado como um caso de polícia, né, mas precisa, fundamentalmente, ser tratado como uma questão que é interna à escola, que é alguma coisa que tem a ver com o comportamento das pessoas em grupo, que tem a ver com o comportamento das pessoas em grupo e no ambiente que este grupo se fez, que é a escola. Então, se nós estivermos atentos para isto, nós vamos ver o problema como um problema que não é o problema da repressão. Porque se nós lançamos mão de chame a polícia, vem a repressão. Vem a lei, vem a justiça, vem a repressão, né? Mas quando nós deixamos isto para a sociedade, mas no âmbito escolar nós tomamos as providências que temos que tomar, aí não necessariamente vem a lei, vem a repressão. Vem o quê? Vem a filosofia, vem a pedagogia. Então, quando vem a filosofia e vem a pedagogia, nós podemos olhar o problema por todos os seus lados, ou pelo menos por todos os seus lados que nos são apresentados. Então, no fenômeno do bullying, ou no fenômeno do mobbing, ou qualquer tipo de intimidação, tem não só o oprimido que é intimidado. Chame a polícia é sempre para salvar o oprimido, ou então para, em algumas situações, criar uma justiça em relação ao oprimido. Mas quando você olha o problema pelo lado filosófico, pelo lado pedagógico, ou seja,
globalmente como um problema do grupo no interior da escola ou do grupo fora do ambiente escolar, mas ligado ao ambiente escolar, porque é um grupo formado pelo ambiente escolar, quando você olha o problema assim, você consegue perceber que a relação é de dupla mão. Como? A vítima, mas há o opressor. Há aquele que cria a intimidação. Ora, se nós olharmos o problema assim, nós vamos ver que a questão não é de resolver os problemas da vítima, porque aí já aconteceu a intimidação. Ou não é nós reprimirmos a intimidação, porque tudo aquilo que a gente reprime, né, que nós fechamos com as mãos aqui, bem fechadas, pode escapar pelo vão dos dedos por ali. Né? Nós sabemos que quando empurramos um problema pela porta, ele pode voltar pela janela. Então, quando nós olhamos assim, nós podemos ver o quê? Que o problema da intimidação é um problema que nós devemos focalizar olhando para o intimidador, para aquele que pratica o bullying, para aquele que pratica o mobbing, para aquele que pratica a intimidação, a violência, ou a violência também contra o professor. Então aí nós chegamos na questão, como é que este indivíduo, né, entrou para essas práticas? Como é que esse indivíduo está motivado para essas práticas? Ele está motivado para essas práticas porque ele não suporta o diferente. Ora, se ele não suporta o diferente, se ele só suporta aquele que ele pode chamar ele é um de nós, então nós temos que fazer com que ele aumente o círculo do ele é um de nós. Que o ele é um de nós fique tão amplo que todos do grupo entrem para ele é um de nós, de modo que ele não possa, né, agredir mais ninguém. Então, esta é uma questão de redescrição. É uma questão de fazer com que existam histórias, existam pontos comuns, existam relacionamentos que façam com que, mesmo que o diferente seja muito diferente, ainda assim ele é um de nós por um ponto. Ou porque eu gosto de cachorro e ele gosta de cachorro, ou porque nós somos do mesmo time, ou porque nossos pais trabalham nas mesmas coisas, ou porque simplesmente, né, ele é meu colega de escola, ele é um de nós da escola. Nesta hora há também a questão da canalização das energias. Então, se você conseguir canalizar as energias e associar a canalização das energias, que se faz muito com o esporte, que se faz muito com o teatro, para, né, esta canalização das energias, através disso, isso puder se aliar aos projetos de redescrição, você então tem aí o pacote pronto para oferecer para aquele que pratica, o bullying, para aquele que pratica o mobbing, para o praticante da intimidação. Ele é o ponto. Ele é o ponto de chegada de qualquer ação socioeducativa ou pedagógica. Porque é atingindo a sua maneira de ver o mundo e modificando a sua maneira de ver o mundo que nós eliminamos o mobbing. E não, né, deixar que a coisa aconteça para depois pedir a lei ou pedir a polícia. Ou então imaginar, né, que a repressão vai acabar com o mobbing. A repressão não acaba, porque a repressão ela é, de certo modo, uma violência. Ela é uma violência contra uma outra violência. Ora, quem pratica a intimidação está falando a linguagem da violência. Se você o reprime, ele gosta. Por quê? Porque ele está nesse ambiente da violência. Ele está praticando a violência e está recebendo outra. Então estão falando a linguagem dele. Ele intimida, é intimidado. Ele pune, ele é punido. Estão falando a linguagem que ele gosta. Ou seja, você está jogando no campo dele. Mas se você tira a punição, deixa a lei pairando, não eliminar a lei, né? A intimidação é crime, mas se você deixa a lei pairando a situação e volta os olhos para o intimidador e não só para o intimidado, aí você tem a busca da canalização da energia pelo teatro, pelo esporte, e neste âmbito, não é,
a conversa, as histórias, as narrativas que podem mostrar para este intimidador que aquele que ele intimida não é tão diferente quanto ele. Ele faz parte de um de nós, em algum tipo de grupo. Falta ele descobrir qual é o grupo. Falta ele descobrir se é o grupo do teatro, se é o grupo do basquete, se é o grupo dos que gostam de cachorro, se é simplesmente o grupo daqueles que estão nesta escola que nós gostamos de estar. Quando os educadores seguirem esta sugestão dos filósofos, talvez nós possamos dar um passo a mais para diminuir muito fenômenos como o bullying, fenômenos como o mobbing e até mesmo, de certo modo, né, atingir aí, né, a questão da violência contra o professor. É isso. Obrigado.